Olá, eu sou a doutora Luciana Espina. Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre nódulo da tireoide. Eu tenho recebido, muitas perguntas, inclusive de pessoas que estão sem acesso a médico nesse período que a gente está vivendo de isolamento, por causa da pandemia do coronavírus. E as pessoas estão me perguntando sobre achados de ultrassom de pequeninos nódulos na tireoide. Então, eu achei legal trazer esse assunto para vocês, para a gente poder explicar um pouco sobre o que são esses nódulos, os nódulos que acometem a glândula tireoide, é uma glândula que fica aqui nessa região do pescoço, ele, na maioria das vezes, mais de 80% dos casos, são benignos e não tem assim nenhum significado clínico, quer dizer, não vão evoluir, não vão trazer nenhum prejuízo para o paciente. São achados, A gente acha isso através de exame. A gente faz muito comumente exame de ultrassom. Esse ultrassom pode ter sido feito por outro motivo, mas normalmente a gente, quando pede ultrassom da região do pescoço, que a gente quer avaliar a tireoide, muitas vezes a gente encontra esses nódulos, Esses nódulos também podem ser detectados por palpação, mas a detecção por palpação, quando a gente examina o pescoço do paciente, ele depende muito da experiência do examinador. Então, normalmente são os endocrinologistas, os médicos que estão habituados mesmo a fazer exame de tireoide, que conseguem ter uma maior sensibilidade nas mãos e percepção para que a gente consiga sentir nódulos, Os nódulos, quando eles são muito pequenininhos, nem com a palpação a gente consegue sentir, a gente realmente só consegue perceber nódulos um pouco maiores, assim, de 1 centímetro normalmente, tá? Já a ultrassonografia de tireoide, o ultrassom de tireoide, às vezes detecta pequenos nódulos que tem milímetros, que não chega nem ter a 1 centímetro, tá? Como eu falei, na maioria das vezes esses nódulos não trazem problema nenhum, mas uma pequena parcela deles pode realmente vir a cursar, a apresentar um câncer na tireoide. Mesmo assim, a maioria dos cânceres de tireoide também são benignos e tem um ótimo prognóstico, não traz nenhum prejuízo maior para o paciente e são facilmente tratados com cirurgia, Se opera, retira o nódulo, retira a tireoide em alguns casos e resolve aquele câncer. Mas para a gente saber se é um câncer ou não, para a gente saber se esse paciente precisa fazer uma cirurgia de tireoide ou não, a gente tem então um exame, que é um exame que ajuda bastante, que chama-se punção por agulha fina da tireoide, também conhecido como PAF. Essa punção nada mais é do que a gente fazer um aspirado desse nódulo, que estão ali na tireoide. Às vezes a gente faz guiado por ultrassom para poder ver bem ali onde a gente vai fazer a punção e se examina, aquele material que foi colhido no microscópio para que a gente consiga ver a cara da célula que vai mostrar para a gente se existe algum tipo de atipia ou algum tipo de característica daquela célula que faz com que ela seja uma célula suspeita com um potencial de ser um câncer, Então, através dessa punção, que a gente chama de PAF, é que na maioria das vezes a gente decide se vai ser um caso somente de acompanhar a evolução, acompanhar o crescimento, o tamanho, ou se esse paciente vai ser submetido a uma intervenção, como por exemplo uma cirurgia da tireoide, tá? Então, quando que a gente deve pedir essa punção? A gente deve pedir sempre que a gente está diante de um nódulo que tem características de suspeição, então isso o médico consegue ver pelo ultrassom, existem pequenas características que, inclusive tamanho do nódulo e relação com a história clínica da pessoa, que faz com que a gente separe aqueles casos mais suspeitos para pedir a punção. A punção também pode ser feita em nódulos que estão crescendo. Então, às vezes são nódulos que têm uma característica de benignidade, a história clínica do paciente não tem nada relevante, que haja uma suspeição maior para câncer, mas aquele nódulo está apresentando crescimento. Quando o nódulo apresenta crescimento, ele também deve ser puncionado para a gente poder verificar o que tem ali dentro e traçar as estratégias de conduta, Então, basicamente é isso. Eu fiz, na verdade, uma explicação muito breve, para
de uma certa maneira, tentar tirar algumas dúvidas, né? Principalmente das pessoas que descobrem que tem nódulo na tireoide, não sabem o que fazer. A gente geralmente acompanha, não faz nada, tá? Acompanha com repetição, repete o ultrassom, faz novo ultrassom com 3, às vezes com 6 meses, às vezes um ano, e só vai realmente intervir se aparecer algum grau de suspeição, alguma característica que chame a atenção, ou se esse nódulo estiver crescendo, tá? Então fique tranquilo que na maioria das vezes não é nada demais, tá? Tá com dúvida, a melhor coisa é procurar um médico para avaliação e fazer todos os exames necessários, tá? Um grande beijo, pessoal, até a próxima.